Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja gostando do nosso estudo sobre o tarô e a jornada do herói deste livro aqui, né? Em que a gente está vendo aí a trajetória desse nosso personagem, desse herói, que no tarô é o louco. Então, se você está assistindo aqui esse vídeo pela primeira vez, aproveita para curtir o canal, para assinar, para recomendar para as outras pessoas, deixa aqui a sua mensagem, o que você tem achado aí dos nossos estudos. Eu estou super feliz de trazer para vocês essa reflexão. Eu adoro essa questão da trajetória do herói, do louco, né? Eu que gosto muito dos estudos de mitologia, estudos de religião, que é a minha pós-graduação aí em ciências da religião. Eu adoro muito isso, depois de ter dado aula tantos anos na faculdade de teologia e em outras religiões. Então eu espero que esse estudo esteja trazendo aí uma contribuição e uma reflexão para você, e aproveito para te convidar para assistir os outros vídeos do canal em que a gente já falou aí sobre essa questão da trajetória, falei do louco, e no vídeo passado falei do nosso mago. Hoje é a vez dessa senhora recatada, que é a sacerdotisa, que no livro, né, do Tarô e a Jornada do Herói, o Raju, acho que é assim o nome dele, né, Raju Banzar, ele vai colocá-la como a Mãe Celestial. Eu disse que há controvérsias disso. Outros autores vão dizer que ela não é a Mãe Celestial. A Mãe Celestial aí seria a Lua, mas isso é outra trajetória, isso é outro estudo, e para você entender mais disso, dessa outra perspectiva, eu convido você para fazer aí o meu curso de tarô no Núcleo de Estudos Sapienza. E aí eu vou falar um pouco sobre essa questão dos pais celestiais, ou os pais cósmicos, pais carnais, os orientadores. Eu vou falar um pouco sobre isso nessa questão do nosso personagem. Mas são perspectivas, né? E nessa perspectiva aqui de trajetória, né, que é muito conhecida, eu resolvi trazer para vocês esse estudo porque eu gosto muito e é de grande contribuição para a gente entender um pouco mais sobre a nossa vida, né? Então você aí que é do dia 2, você que é do mês de fevereiro, e você que está assistindo aqui com a gente, fica atento, porque eu acho que vai trazer aí contribuições para você sobre a sacerdotisa. A sacerdotisa, como ele já fala aqui logo no começo, ela é o oposto do mago, né? Ela é o passivo, ela é o receptivo, ela é a descrição, ela é a intuição, ela mantém os segredos, a cortina aqui que tá atrás, ela é o estudo, né? Enquanto ele é ação, olha só o vermelho, o amarelo aqui a gente tem tons mais frios, né? Ela tem o livro na mão, então as pessoas do mês 2 ou do dia 2 são pessoas cuja missão de vida é 2, são pessoas muito recatadas, são pessoas que se preocupam muito com estudar, com conhecer, com quer saber das coisas, são pessoas muito preocupadas com o estudo da lei, sabe, o que está no livro, né? É um desafio para essas pessoas, porque ela sente que se ela não tem esse conhecimento, e elas são pessoas geralmente muito curiosas, às vezes até autodidatas, ela sente que se ela não fizer isso, ela é uma pessoa assim, como é que a gente fala? Ela é uma farsa, né? Então ela precisa do estudo, ela precisa deste conhecimento para ela saber, para ela dizer para você, eu sei do que eu estou falando. É mais ou menos isso. Então a sacerdotisa, né, sentada aqui entre as duas colunas, é também um princípio do equilíbrio. Ela procura trabalhar muito este equilíbrio, né? Aqui a gente vai ter duas letras, né? Aqui é o lado da sacerdotisa, que segundo conta a história, né? E o autor aqui mesmo diz, a letra B e J significa Boaz e Joaquim, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 17, ou no primeiro livro de Reis,
capítulo 7, versículo 21. Então, esta sacerdotisa estaria aqui guardando o Templo de Salomão. Eu já vi tanta história sobre essa questão, dizendo, por exemplo, que o imperador é o próprio rei Salomão e que a sacerdotisa se tornaria depois a imperatriz quando ela casa, quando ela é desposada, né? Quando ela casa com o rei Salomão e se torna a imperatriz, e o imperador seria o próprio rei Salomão. Mas como eu disse, são histórias, né, que a gente tem no tarô, há outros livros falando sobre isso, né, até comento um pouco sobre isso no meu curso, mas o fato é, o que é a sacerdotisa nessa trajetória, o que ela fala, né? Então, vamos pensar nessa senhora que guarda um templo. Esse templo de Salomão, e é uma coisa bem importante, né? O templo de Salomão guardava as tábuas da lei. As tábuas da lei, né, as tábuas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, de acordo com estudos bíblicos, né, ela é o livro da lei. Daí a gente tem aqui a Torá, né, na capa aqui, vou até aproximar para você, a Torá. A Torá corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu posso falar disso porque eu dei aula há alguns anos na escola bíblica dominical. Então, esse livro da lei, ele vai mostrar exatamente como aplicar, qual é a vontade do Criador, qual é a vontade de Deus. E alguns estudos, né, dentro da teologia vão dizer que esses 10 mandamentos seria uma compilação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E você já deve ter ouvido falar isso, né? O Código de Hammurabi também seria né, como a gente poderia dizer, uma forma, né, também com leis muito parecidas com a lei de Talião. Né? O Código de Hammurabi é o primeiro código de leis que existe no nosso mundo, né? Então, esses códigos de leis, eles são guardados, e eles eram aplicados pelo rei Salomão, e eles eram guardados. Todo esse conhecimento, desse mistério todo, é isso que a sacerdotisa guarda. Por isso que aqui a gente tem uma cortina atrás dela. Né? Essa cortina mostra exatamente, né, a importância. Imagina, está guardando as tábuas da lei, né, aquilo que Deus, que o Criador marcou, registrou. Então ele é sagrado, né? Não pode ser guardado por qualquer pessoa. Tem que ser alguém puro, casto, que vai guardar exatamente, né, o que é o sagrado, que é exatamente essa função da sacerdotisa. Então, por isso que geralmente a sacerdotisa traz isso como desafio de vida. Quando a gente está no ano 2, ou quando a gente tem um propósito de vida 2, a gente tem esse propósito né, de aprender, de dominar o conhecimento, em qualquer área que seja, mas também há um propósito de ensinar, né? Porque qual é o objetivo dessa senhora com essa tábua aqui, com esse livro, com esse pergaminho na mão? É exatamente fazer com que a lei se aplique e torná-la conhecida às pessoas, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente comete algum equívoco porque a gente não sabe. Vamos pensar que você entrou na casa de um japonês com seus sapatos de fora. Ele vai falar, não, pelo amor de Deus, tira os sapatos. Você vai falar, nossa, mas eu não sabia. Claro, quando você não sabe, você não pode ser punido por algo. Eu falo sempre para os alunos, a ignorância às vezes é uma bênção. É uma bênção porque enquanto você não sabe, você pode cometer os equívocos, né? E não são erros, são equívocos, porque você não conhecia. Mas quando você conhece, você não pode mais dizer que você não sabia. Aí, de fato, é um erro, né? E ele vai comentar que a sacerdotisa, ela traz essa dualidade. Ela muitas vezes, no caminho da sacerdotisa, o nosso personagem, ele mantém a pureza, mas ele recebe as bênçãos do sagrado.
É um processo de purificação nessa trajetória. É tão fato isso, né? Quando a gente tem ali uma trajetória de vida, muitas vezes quando nós somos chamados, convocados para isso, quantas vezes uma pessoa não falava assim, eu tive um sonho, e aí eu sonhei que eu tinha que fazer isso, eu senti no meu coração que eu tinha que fazer tal coisa. É esse chamado do cosmos, né? E aí às vezes você vai, tem esse chamado, e você fala, mas será que é isso mesmo? Aí a pessoa vem e procura o tarô para saber se deve ser isso mesmo, né? Vem fazer uma consulta. Isso também representaria aqui a comunicação, né? Eu venho saber aqui se é exatamente isso. Vale a pena dizer, quando eu comentei lá que eu sei que nada sei, né? O oráculo de Delfos, muito conhecido, né? Como a gente tinha lá as pitonisas, que eram as sacerdotisas puras e castas que entravam em transe e falavam em nome dos deuses aos filósofos no Antigo Egito. A gente vai ter o próprio Sócrates fazia, né, a consulta aos oráculos, e muitos outros governantes, reis, né, eles consultavam os oráculos exatamente para saber, eu devo fazer aliança com essa pessoa, eu devo fazer essa consulta. Então é aquele momento em que a gente quer às vezes ter aquela certeza, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Se no mago você se conectou com o sagrado, com a sacerdotisa, você pede um sinal, né? E não um sinal. Aconteceu isso comigo uma vez. Eu estava andando de carro e eu pedi um sinal. E aí, de repente, caiu uma pena no carro. O meu vidro do carro estava aberto e caiu uma pena. Gente, qual é a probabilidade de uma pena cair no carro? Eu estava parada no farol. Mas vamos considerar que é 1 em 1 milhão, não é? É exatamente isso. A minha filha, as minhas filhas, né, têm um hábito que eu falo que é uma forma muito interessante. Elas acham cartas de baralho na rua. E quando ela acha a carta, a minha filha fala, mãe, olha a carta que eu achei de baralho. Mãe, o que isso significa? Eu vou lá, né, escrevo para ela e falo, significa isso. Nossa, mãe, era exatamente a resposta que eu precisava. Né? Hoje já conhece mais, já estudou o tarô, já conhece mais sobre as cartas, então já entende os sinais. Mas continua achando as cartas. Dá para fazer um baralho inteiro, gente, de tanta carta que já achou. E é isso, são esses sinais. Então a sacerdotisa, ela vai dar para nós, nessa trajetória de vida, essa convicção, né? É isso mesmo que você quer, né? E às vezes o sinal vem em formato de sonho, né? Que é a lua. A lua é o nosso inconsciente. Quando a gente teima com a nossa intuição, quando a gente não entende a pena que caiu no carro, ou a abelha que entrou, o besouro que entrou na janela do seu 11º andar do seu apartamento. Quando você não entende esses sinais, às vezes os sinais vêm em formato de sonho, que é exatamente essa lua, esse inconsciente aqui presente. Então a lua vai falar muito assim, né? Respeite os sinais, mas respeite os ciclos. A gente tem aqui na cabeça da sacerdotisa 3 luas, uma a lua cheia e a outra lua aqui. Fora essa lua, são as 4 luas. Então a gente tem os sinais e o tempo, entendendo que tudo é cíclico. As marés são assim, né? A gente sabe que tem momentos que a gente está super bem na vida, animado, super empolgado, as coisas estão indo super bem. E tem momentos que às vezes estão mais para baixo, você está mais cansado, né? São os fluxos da nossa vida, são os ciclos. Então respeite os ciclos na sua vida. E quando as coisas estiverem mais devagar, procure entender. Às vezes é hora de você se abastecer, de você estudar, de você aprimorar, de você ganhar impulso para depois você avançar. É isso o que a sacerdotisa nos ensina. Qual é a tarefa que a sacerdotisa nos pede? Esperar pacientemente por um impulso ou por um sinal, pelo momento certo, ser receptivo. Tem vez
tem momentos na vida que aparecem as oportunidades e a gente fica, ai, será que eu devo aceitar essa oportunidade? Às vezes surge na sua vida. Esteja preparado para isso. Esteja preparada para essas oportunidades que a vida te trouxer, né? Se você recebe às vezes um convite para ir para algum lugar, para fazer uma viagem, se aquilo for bom para você, se aquilo for, né, uma oportunidade, se aquilo for coerente com o que você quer, também a gente não tem que aceitar tudo, concorda? Mas se for coerente com aquilo que você quer, esteja preparado para isso, né? O objetivo da sacerdotisa está conectado com a sua intuição, compreender profundamente quais são os motivos, sentir essas correlações, compreender os seus sonhos, né? Fugir dessa realidade, dessa corrida louca, a gente está sempre correndo atrás das coisas e a gente às vezes não olha para a gente. A sacerdotisa nesse momento fala para a gente, olha para você. Quando a gente não tem clareza de propósito, a gente fica sempre fazendo o que as outras pessoas querem, né? A gente aceita todos os convites, a gente vai para todos os lugares, tudo pelos outros, mas não pela gente. Então, diga mais sim para você. Isso significa que você talvez terá que dizer mais não para o outro. Ao longo desses estudos que a gente vai ter pela frente, pelo menos mais 20 estudos, a gente vai falar exatamente sobre essa trajetória de vida, que é uma ilustração que a gente tem no tarô. Então, se você está gostando desses estudos, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também está precisando ouvir, né, desse estudo, porque não é só um estudo do tarô, o tarô é só um propósito, é só uma trajetória, é só um guia, uma rota para a gente traçar o nosso caminho de evolução. Eu espero que você esteja curtindo, assim como eu estou adorando fazer esse estudo. Aproveita para você compartilhar aqui o canal, deixa o seu like, assina e compartilha com outras pessoas e deixa os seus comentários. E eu espero você no nosso próximo vídeo sobre a Imperatriz. Beijo grande para você, gratidão, namastê. Até lá, tchau!